Se você tivesse que escolher apenas uma coisa como a mais valiosa da sua vida, o que seria? Seu dinheiro, sua segurança, sua carreira, sua família, seu futuro? Agora imagine encontrar algo tão precioso que todas essas coisas pareceriam muito pequenas em comparação a ela. Algo tão valioso que você estaria disposto a abrir mão de tudo para possuí-lo. E Jesus ele contou uma parábola extremamente curta que gira exatamente em torno dessa pergunta. Uma história sobre um comerciante e uma pérola extraordinária. E essa pequena história revela algo muito profundo sobre o verdadeiro valor do reino de Deus. E nesse vídeo você vai descobrir por que Jesus comparou o reino de Deus com uma pérola de valor incomparável. O que essa parábola revela sobre busca espiritual e prioridades? E por que algumas pessoas reconheceram o valor do reino enquanto outras nunca percebem? E essa história ela nos confronta com uma pergunta que é muito importante e que a gente precisa pensar. O que realmente ocupa o lugar mais valioso na nossa vida? Jesus contou essa parábola enquanto ensinava sobre o reino de Deus. Logo antes dela, ele havia contado a parábola do tesouro escondido. Agora ele apresenta uma história semelhante, mas com uma diferença muito importante, porque ele diz: o reino dos céus é também como um comerciante que procura pedras preciosas. E naquele tempo as pérolas eram consideradas extremamente raras e valiosas. Não é como é hoje, você encontra em todo lugar. Eram símbolos de riqueza e de status. E somente pessoas muito ricas conseguiam possuir pérolas de grande valor. E esse comerciante, ele dedicava a sua vida exatamente a isso, a procurar pérolas preciosas. Então Jesus diz que um dia esse comerciante ele encontra uma pérola extraordinária, algo diferente de tudo e que ele já tinha visto na vida. Uma pérola de valor incomparável, rara, inestimável e até mesmo incalculável. E a reação dele é totalmente radical. Ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. E perceba algo muito importante. Esse homem ele não vende tudo por impulso, não. Ele vende tudo porque ele entende perfeitamente o valor daquilo que ele encontrou. E essa parábola não está falando sobre perda. Não, ela está falando sobre valor verdadeiro. Porque quando alguém encontra algo que realmente tem um valor supremo, todas as outras coisas passam a ocupar um local secundário. O comerciante ele não estava fazendo um sacrifício cego, não, de forma alguma. Ele estava fazendo o melhor investimento possível, porque ele sabia que tudo aquilo que ele vendeu, que ele fez para poder comprar aquela pérola é muito pouco perto do que realmente ela valia. E existe uma diferença entre encontrar e buscar, porque existe uma diferença muito interessante entre essa parábola e a parábola do tesouro escondido. Porque na parábola do tesouro escondido, o homem ele encontra algo inesperadamente, só que aqui o comerciante estava já procurando. Isso mostra que existem pessoas que chegam ao reino de Deus de maneiras diferentes. Alguns encontram o reino de Deus de uma maneira inesperada, outros ainda estão buscando sentido, verdade e propósito há muito tempo, mas quando eles finalmente encontram o reino de Deus, percebem que encontraram algo muito maior do que eles imaginavam. E é essa razão, durante muitos anos da história da igreja cristã, muitos mártires entregaram as suas vidas mesmo diante da morte, mesmo diante do martírio. Muitos que durante a história se recusaram a se dobrar diante do sistema, se recusaram a negar a Cristo e que pagaram com as suas próprias vidas. Nós vemos exemplo claro disso também quando realmente os três amigos, Ananel, Misael e Misaías, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram a se dobrar diante da estátua do rei Nabucodonosor.
preferindo ir para a fornalha 7 vezes mais. Então, por quê? Porque eles tinham consciência do reino de Deus. E mesmo que vocês pudessem pagar com as suas próprias vidas, eles não se dobrariam diante da estátua do rei, porque eles serviam ao Deus verdadeiro. Porque quem tem consciência do reino de Deus, quem tem consciência do valor do reino de Deus, ele não se dobra, ele não se rende a nada, porque para ele é muito importante. E como está em Filipenses 1:21, que Paulo diz que o morrer para mim é lucro, porque ganhar é Cristo, ou seja, a vida eterna. Então, porque o reino de Deus é eterno. Porque que todas as outras coisas perto do reino de Deus não valem nada? Porque tudo que a gente vê nessa terra, fama, sucesso, reconhecimento, bens materiais, tudo isso é transitório. A nossa vida é como um vapor que vem e logo se desvanece. Ou seja, a nossa vida sobre a terra é passageira, mas a nossa alma, ela é eterna, e o reino de Deus também é eterno. Então, quem entendeu realmente o valor do reino de Deus, ele sabe, e ele luta que tudo, por mais maravilhoso que seja, que tenha coisas boas sobre a terra, o que tem no reino de Deus, que é eterno, é muito melhor, porque é eterno. E o valor incomparável do reino de Deus, porque o reino de Deus, ele representa reconciliação com Deus, transformação do coração, vida eterna, propósito verdadeiro. Porque quando alguém entende isso profundamente, as prioridades elas mudam. Não porque a pessoa foi forçada a mudar, não, mas ela percebe que nenhuma outra coisa tem o mesmo valor. E essa parábola nos leva a uma reflexão muito pessoal, porque todos nós aqui estamos de alguma forma buscando algo. Algumas pessoas buscam sucesso, estabilidade, reconhecimento e felicidade, mas muitas vezes essas buscas acabam deixando um vazio dentro do ser humano, que só podem ser preenchidos com a presença de Deus, porque nenhuma dessas coisas consegue preencher o coração humano de forma alguma. E Jesus apresenta o reino de Deus como uma pérola de grande valor, algo que realmente pode transformar a vida de dentro para fora, mas isso exige uma decisão. Porque assim como o comerciante precisou reorganizar toda a sua vida para adquirir aquela pérola, também somos convidados a reorganizar as nossas prioridades. Porque a parábola de grande valor nos lembra de algo muito essencial. A vida é cheia de escolhas, e cada escolha revela aquilo que consideramos mais valioso para nós. O comerciante reconheceu o valor da pérola, e por isso que ele tomou uma decisão radical. E talvez a pergunta mais importante dessa parábola seja: se realmente entendemos o valor do reino de Deus, o que estaríamos dispostos a mudar em nossa vida? Porque quando algo realmente tem um valor supremo, todo o resto encontra o seu valor correto de estar. Mas também Jesus contou uma parábola logo depois que revela algo muito importante sobre o final da história humana. Uma história de uma rede lançada ao mar que recolhe peixes de todos os tipos. E no final da pescaria acontece uma separação surpreendente. No próximo episódio da série Parábolas de Jesus, nós vamos explorar as parábolas da rede, e você vai entender que Jesus ensinou sobre a separação final entre o bem e o mal, e você vai ver também e entender o que Jesus faz no final dos tempos. Então, para você que chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal, e continue acompanhando a nossa série Parábolas de Jesus, e até o próximo vídeo.